O Irã lançou um ataque contra Israel no fim da tarde deste sábado, pelo horário de Brasília. Um novo capítulo que pode agravar ainda mais a situação na região e trazer consequências graves para o mundo inteiro. Fala pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. O Irã ataca Israel e mostra que a agenda está sendo cumprida a fio. Caso você não saiba, o Irã já havia prometido que iria atacar Israel após o dia 8 de abril. E por que após o dia 8 de abril? Essa data é uma data de extrema importância, foi uma data de extrema importância, tanto para o mundo político quanto para o mundo religioso. No dia 8 de abril, caso você não saiba, foi a finalização da celebração do Ramadã, uma comemoração muito importante para os muçulmanos. No dia 8 de abril, nós tivemos o povo de Israel encerrando mais um ano de acordo com o calendário judaico. O dia 8 de abril também foi o dia em que nós tivemos um eclipse solar total cruzando a nação dos Estados Unidos, o qual foi um grande sinal de arrependimento do Criador dos céus e da terra para a humanidade. Poucas pessoas conseguem enxergar todas essas situações e entender os rumos da agenda, o que realmente está acontecendo. O mundo entrou em um grande novo período a partir do dia 9 de abril. Exatamente agora que estamos vendo com os próprios olhos o desenrolar de toda essa história. Observe bem a capa da revista The Economist e veja que junto de Donald Trump nós temos uma bomba da paz. Porque o Irã ataca Israel agora e qual será o desenrolar de toda essa história? Você já começou a se preparar para o que está por vir? Quando nós observamos essa situação do Irã e Israel, obviamente nós temos que olhar para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos está completamente por trás de Israel como uma grande potência mundial, se não uma das maiores, tá? Eu vou assistir uma reportagem aqui que vai trazer muitas informações para nós e vou pausando para que você possa entender todo o desenrolar dessa história. Vamos ver aí uma reportagem da Band que faz com que nós já consigamos aí ter grandes informações. Veja aí. A Guarda Revolucionária do Irã confirmou o ataque com centenas de drones e mísseis contra Israel. É uma resposta às bombas disparadas na embaixada iraniana em Damasco por forças israelenses no começo de abril. Segundo as informações, mais de 200 drones carregados com explosivos foram lançados de posições do próprio Irã e também do Iêmen, onde atua a milícia Houthis, que é financiada por Teherã e que foi alvo de bombardeios dos Estados Unidos nos últimos meses. Ou seja, o que está acontecendo é uma retaliação. O que o Irã está dizendo é que esse ataque é apenas uma resposta a um ataque feito por Israel e que, de acordo aí com as próprias normas da ONU, da Organização das Nações Unidas, o que eles estão fazendo é uma legítima defesa, tá? Eu tenho uma matéria aqui que traz o que o próprio governo do Irã anunciou, que eles dizem assim: com base no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, relativo à defesa legítima, a ação militar do Irã ocorreu em resposta à agressão do regime sionista, ou seja, os judeus, o pessoal de Israel, tá? Em referência a um ataque que eles fizeram contra as instalações diplomáticas que existem em Damasco no dia 1º de abril. E justamente por conta das comemorações do Ramadã e até mesmo das comemorações de fim de ano judaico, eles anunciaram que fariam isso após o dia 8 de abril. Curiosamente, tudo isso faz com que nós olhemos para o futuro, olhemos para outro lado. No dia 8 de abril, exatamente a data de tão importância aí que eu citei, nós podemos observar que Israel, para comemorar esse fim de ano, iniciar um novo ano no dia 9 de abril, fez inúmeras movimentações para que eles pudessem purificar toda a nação. Ou seja, como é que eles iriam fazer isso? Sacrificando uma novilha vermelha, que curiosamente, saindo do Texas, estado americano, da cidade de Dallas, 4 novilhas vermelhas foram enviadas à nação de Israel para que eles fizessem esse sacrifício no dia 8 de abril. Diante de ataques e desse conflito que está havendo, eles não conseguiram simplesmente sacrificar essa novilha vermelha. O que aconteceria se eles tivessem conseguido fazer isso? Simplesmente, nesse momento,
Israel estaria purificado, entre aspas, porque eles negaram que o verdadeiro Messias seria aquele que iria purificar eternamente as nações. Eles não aceitaram isso, e eles gostariam de sacrificar uma novilha vermelha para que, a partir desse momento, eles estivessem diante daquilo que eles acreditam verdadeiramente purificados, e assim construir o terceiro templo de pedra. O que faz com que o próprio anti-Messias, o próprio anticristo, venha nesse momento para estar diante desse terceiro templo de pedra. Porém, conflitos como o que já estava ocorrendo em Israel, e agora esse conflito, essa resposta de ataque do Irã, prorrogaram o sacrifício dessa novilha vermelha. Se você olhar por um lado, isso aparentemente pode ser muito bom para nós, mas se você observar por outro lado, nós conseguimos ver que a agenda está sendo cumprida a fio e que isso coloca a partir de agora uma grande contagem regressiva diante daqueles que simplesmente conseguem observar essas situações. E diante daqueles que não abrem os olhos para isso que está acontecendo, simplesmente essa mesma contagem regressiva faz com que cegamente eles caiam aí dentro de um funil que os levarão aí para simplesmente um mundo o qual irá mudar completamente a forma com que eles possam viver. Observar um conflito como esse faz com que nós observemos essa agenda sendo cumprida. E é diante disso que nós iremos observar o que irá acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos. Por que o desenrolar de toda a história, principalmente da política americana, faz com que Donald Trump e seu genro Jared Kushner voltem ao poder? Porque justamente eles são aqueles que estão preparando o acordo de paz. E quando eles disserem que a paz e segurança, é aí que virá a repentina destruição. Você consegue enxergar o desenrolar de toda essa história? Peace and security. Peace and security. Security and peace. We're very much concerned by peace and security for Israel. Esse ataque ou essa resposta ao Irã mostra simplesmente que a contagem regressiva se iniciou. Eu vou finalizar essa matéria para que você possa entender onde nós queremos chegar e eu já venho fechar o meu raciocínio. Veja aí. Caças americanos e israelenses estão posicionados para abater os drones e os mísseis. Ainda assim, Jerusalém emitiu alertas para que a população de todo o país se abrigue em bunkers. Você enxerga agora porque os Estados Unidos estão sempre junto com Israel, por exemplo, sempre dentro dessa história. A população agora indo para bunkers mostra o quanto essa população aqui tem, de certa forma, proteção. Se você observar para o Brasil nesse momento, nem 1% da população, na verdade, praticamente ninguém na população tem um bunker subterrâneo. Em Israel, praticamente 100% da população tem esse tipo de proteção. Vamos continuar. O espaço aéreo do país... E é por isso que eu falo que a liberdade geográfica é tão importante nesse momento quanto ter o conhecimento sobre todas essas informações, tá? É lógico, ela vem atrelada junto com a liberdade financeira, mas o dinheiro é apenas uma ponte para a sua liberdade. Continuar. O espaço aéreo do país está fechado. A gente vai ver agora um vídeo que foi publicado na internet pelo líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Ele disse que Israel cometeu um erro grave ao atacar o prédio da embaixada iraniana em Damasco e que o governo judeu representa a maldade e o ódio. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden cancelou a folga no fim de semana, retornou a Washington, à Casa Branca. Ele está reunido neste momento com lideranças militares para decidir os próximos passos. Ou seja, Joe Biden, nesse momento, acaba de receber uma mensagem que diz simplesmente para ele assim: não faça nada, porque isso aqui é entre Irã e Israel. O que Irã está dizendo? Irã está dizendo simplesmente que respondeu a um ataque e que não irá mais atacar Israel. Por quê? Porque esse ataque do Irã a Israel foi apenas uma resposta
contra o que aconteceu na embaixada em Damasco. O grande problema é que Israel provavelmente vai contra-atacar, vai fazer mais um ataque. E aí, isso irá continuar até que alguém venha para trazer paz e segurança. Nesse momento, aquele cara que irá trazer essa paz e segurança, ou essa falsa paz e essa falsa segurança, conforme as escrituras nos mostram, é aquele que vai dar o momento correto para a purificação de Israel com o sacrifício da novilha vermelha e dar início à construção do terceiro templo. Nunca, em nenhum desses últimos anos, eu já gravo vídeo há 10 anos para o YouTube, mas em nenhum desses 10 anos nós tivemos uma situação tão clara quanto essa, tá? E aí, se você observar as palavras ditas aí, né, pelo governo do Irã, ele simplesmente deixou muito claro que esse é um conflito entre o Irã e o regime sionista israelense, que no caso ele diz que é completamente desonesto e que os Estados Unidos devem ficar longe disso, tá? Se os Estados Unidos se meter, que eu acredito que Joe Biden não faça isso nesse momento, tá? O buraco irá ficar mais embaixo. Tanto é que eles utilizaram os mesmos drones que a Rússia utilizou contra a Ucrânia. Podemos dizer assim que são drones lentos. Tanto é que de 34 drones que a Rússia utilizou contra a Ucrânia conseguiu abater 31 deles. É um ataque simplesmente, podemos dizer assim, fraco, mostrando que eles não estão para a brincadeira, mas que eles podem começar algo a partir de agora, se houver uma retaliação de Israel ou se os Estados Unidos se intrometerem nessa história. Mas, pela agenda global, isso vai demonstrar claramente que Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, não tem mais condições de ficar no poder. A agenda pede a entrada de Donald Trump, principalmente com seu genro, o Jared Kushner, que já tem todo o peso do, podemos dizer assim, acordo de paz pronto, e que, de acordo com Trump, nenhuma outra pessoa no mundo é capaz de trazer a paz entre essas nações, a não ser Jared Kushner, e que, após isso, você já sabe o desenrolar dessa história. Bom, esse vídeo aqui é um vídeo de bate-pronto, como você está vendo, eu não estou no meu cenário, não estou na minha casa, não estou com iluminação legal, com áudio legal, estou apenas trazendo essas informações para que você fique atualizado e entenda o desenrolar dessa história. Mas o meu conselho nesse momento é: busque conhecimento, e conhecimento que tire você dessa prisão mental que o sistema nos condena, nos leva. Prisão de escassez financeira, prisão de escassez de liberdade. A agenda global ocorre em uma alta velocidade. E quando tudo isso se desenrolar, tanto do terceiro templo, da novilha vermelha, do acordo de paz, aqueles que não tiverem liberdade simplesmente sofrerão as consequências.